Começando o Labirinto React, hoje, dia 5 de novembro, nós vamos comentar política em âmbito municipal. A gente que fica só ligado aí ao âmbito federal, né? O que acontece no país, mal no estado. E vamos comentar sobre particularidades, peculiaridades da política em âmbito municipal. Há algum tempo eu venho tentando ficar ligado no que acontece na nossa cidade de Contagem. E tem várias coisas interessantes aí para comentar. É, Bom dia, olha, já está pessoal. começando Hoje é ali, dia né? 25 de novembro, O né? Estamos Leandro chegando no final Percher, do ano, ele né? Como que a gente sabe que a gente apresenta está aí como é chegando no que vai final do ano? ser São as luzes de Natal? a Certamente, plenária de na hoje. quinta-feira, a Câmara vai acender as suas luzes de Ele está Natal aqui aqui. nessa data que é tão especial para todos. O município também já está anunciando aí Tem essa. o lançamento Esse das suas vídeo aqui, luzes de ele vai Natal. ser falando sobre as luzes de Mas Natal. aqui no Legislativo a Massa, gente percebe que está chegando no legal. final do ano legislativo Mas pela assim, LOA, a famosa LOA, Lei Orçamentária Anual, né, que é o propriamente. eu preciso pausar o vídeo, apesar que o vídeo é gigante, eu vou cortar algumas partes, né? Esse vídeo vai ficar enorme. É, vou tentar ir com as partes que dá para comentar melhorzinho. E acontece que o que vai acontecer hoje ali? Eles vão falar bastante sobre a questão da prisão do Bolsonaro, provavelmente. Eles sempre falam, eles gostam dessas pautas nacionais, porque é isso que dá votinho. Agora, trabalhar mesmo pela cidade, eles colocam como segundo plano. Porque não dá voto, né? Só obrigação deles mesmo. Mas é o que é importante, né? O importante é ficar debatendo aqui, sabe, assim. Eles se perdem muito nisso, às vezes. Principalmente a galerinha do PL ali, principalmente o Marucinho do Sanduíche e o Pedro. Eles gostam de um sensacionalismozinho para ficar agitando a base deles. Mas tem vários outros que gostam também, não é só eles não. Aí essa câmera ela é composta, antes de começar, né, tem que falar isso. Essa câmera é composta basicamente por herdeiros do trono. É assim que funciona tudo quanto é cidade do Brasil. Infelizmente, o poder deles vai se perpetuando. E tem os príncipes aí que herdam o trono, né? E, e aí algumas coisas rompem isso, né? As duas pessoas de esquerda que tem aí são duas mulheres negras muito competentes, vindas de movimento estudantil, vindas de toda uma história de política, sem, né, o que eles herdaram foi também as histórias de luta dos seus pais, e não o cargo, né, em si, e não essa velha política. Então, são duas pessoas. Tem aí outra pessoa do PT, que é o Zé Antônio, do hospital, que tem às vezes alguns discursos de esquerda, mas na prática e pela fama também dele, de que ele não é de esquerda, ele só está no partido ali porque calhou disso. Tem dessas coisas no âmbito municipal também. A coerência partidária ela é mais difícil ainda de você ver do que em âmbito federal. E é isso, basicamente, mais ou menos isso. Não sei o que está acontecendo. Eu já acompanhei mais vezes, já fui aí na Câmara protestar pelo 1% da cultura e por outras questões também, de preservação das Vargens das Flores, junto com o pessoal da Frente Popular de Contagem, que é uma galera da militância, esquerda de verdade, né? Esquerda de verdade em Contagem, galera da Frente Popular de Contagem. Pode procurar aí nas redes e acompanhar, que é quem faz um trabalho seríssimo nessa cidade de fiscalização do que acontece, né? E pessoas do bem demais, pessoas que estão pensando realmente na evolução da cidade. Então, foi interessante o que aconteceu, que eles fizeram, né? Eu participei também da pesquisa que foi feita na época das eleições, né? Uma pesquisa na cidade inteira de opinião, que eles acharam do governo anterior, o que eles acham que devem melhorar para o próximo governo e várias sugestões, várias
pautas que foram colocadas ali, uma visão 360 da cidade, então foi em todos os âmbitos, saúde, transporte, educação. Então teve propostas das lideranças, teve propostas do povão em geral. Então teve isso aí. Inclusive, foi um trabalho excelente. E a Marília não deu muita bola, não, tá? Eu vou ter críticas à gestão da Marília. Claro que tem muita coisa positiva, claro que é infinitamente melhor do que o adversário lá do PL. E não tem coisa boa pra cidade, não. Esse pessoal do PL aí, entendeu? E é isso, assim. Sem papas na língua mesmo, é minha opinião. Eu vou colocar ela aqui. E vamos aprender também no que está rolando na cidade, né? Vamos ver aí, vamos O soltar. planejamento do município para o próximo ano, quando ele chega à pauta, Lua, tá a gente sabe que rolando. está chegando ao fim o ano legislativo. E aí, E vocês vão hoje colocar está em pauta a lei orçamentária. mais dinheiro para cultura? Vai colocar ou não vai colocar? Porque Contagem aumentou a arrecadação, mas não aumentou o investimento em cultura. Sabe, assim, o pessoal não consegue enxergar o óbvio, simples, né? A cultura traz retorno para a cidade, retorno econômico. Todo mundo deveria ter um compromisso com o aumento do orçamento da cultura. Isso é um movimento claro de investimento. Eles gostam de colocar a cidade como se fosse uma empresa, né? Ou o país como se fosse uma empresa. Eles gostam de pensar assim, que não é verdade, mas tem algumas lojas parecidas, ok? Agora, você tem um potencial de investimento que traz retorno econômico na saúde, principalmente, que é o que eu acho que é o mais importante aí, saúde mental das pessoas estão deterioradas aí, né? É, e várias outras coisas, etc, né? Assim, cultura é importante demais, a identidade da cidade, é o movimento, né? As pessoas em movimento, as ideias acontecendo, sabe? É bom para educação, bom para tudo. E eles ficam nessa palhaçada de não aumentar, sabe? Sim. E tem gente que vem com essa lógica de que, vai tirar da saúde para colocar na cultura? Não, é muito pelo contrário, né? Investimento na cultura retorna para a saúde mental, né? Se você não tem saúde mental, meu filho, daqui a pouco vai ter uma dorzinha aí em outro lugar também, né? E saúde mental em si já é muito importante. Então vamos embora. Anual, que é o planejamento em curto prazo, né? Planejamento para o próximo ano. Sim. E temos também o plano plurianual, que é o planejamento a médio prazo, planejamento de 2026 a 2029, planejamento por 4 anos aí. Então, a lei orçamentária anual, ela normalmente ela está muito ligada ao plano plurianual, porque ela deve seguir essas diretrizes aí, né? Um plano de 4 anos que deve ser seguido também para o próximo ano 2026. Vamos falar um pouco da pauta hoje. A pauta tem 10 itens, são 6 itens que serão apreciados em primeiro turno, junto com os pareceres das comissões, e 4 itens que serão apreciados em segundo turno. Ele vai falando final. Aí. Esses 4 itens foram aprovados na reunião anterior em primeiro turno. Teremos ainda a Tribuna Livre. O que vai ter? Tribuna Livre, que é uma instância de participação popular. Importante, então. Presta atenção. Caráter democrático, né, que a Câmara recebe aqui representantes da sociedade civil organizada, entidades de classe, várias outras instâncias para falar de temas específicos. E hoje nós vamos receber aqui a senhora Ariana Martins, da OAB Contagem, que vai apresentar o comitê lá da OAB sobre políticas para as mulheres e apresentar os avanços para esse público no município de Contagem. Então, uma pauta muito importante também que será tratada nesta terça-feira. Mas só dar uma opiniãozinha aqui sobre políticas para as mulheres. Eu vejo o pessoal se vangloriar, construir uma creche. Construir uma creche. Aí olha só como nós conseguimos construir uma creche. Porra, sua obrigação sua é construir creche. Sabe? Inclusive, é uma política pública em prol das mulheres, né, as mães. Então, assim, mas se você construir uma creche, precisa de 10. Porque tem muita gente que não consegue vaga em creche ainda em Contagem. Eu sei disso porque eu trabalho em conselho tutelar, né? Então, assim, não vem falar sem fazer, não. Tem que fazer. A política para as mulheres é o quê, né? Uma delas é isso, né? Construção de creche, por exemplo. É assim. E eu também
uma das conclusões que eu tirei dos estudos estatísticos que eu fiz no Conselho Tutelar, que precisa de psicólogos e assistentes sociais nas escolas. Existe uma lei nacional para isso, nem sequer é discutido em Contagem isso. Isso evitaria, combateria vários problemas enormes que chegam lá no Conselho Tutelar, e me deixou estarrecido o número de abuso sexual, por exemplo, uma coisa terrível, violência física, violência mental, todas essas coisas têm que ser combatido com equipes especializadas. E aí eles vão pensar assim, é muito caro, não tem dinheiro para isso. Tem dinheiro sim, e está aumentando a arrecadação. Então está aqui já um ponto crucial, né, de políticas para as mulheres, e eles fingem que fazem, mas essas coisas aqui que eu falei aqui, tá pecando demais, entendeu? Então é isso. Vamos falar agora dos projetos em primeiro turno, né? Projetos importantes para o Poder Executivo, projetos de planejamento para o município. Temos o plano plurianual, como eu disse, é o planejamento de médio prazo, né, de 2026 a 2029, traz aí diretrizes, objetivos e metas do município em várias áreas, educação, saúde, infraestrutura. Ele foi construído, segundo o governo, com participação popular, a partir da plataforma online Decide Contagem, que recebeu mais de 2.000 contribuições aí da população, e também com iniciativas presenciais, né, chamado PPA na Rua, que teve mais de 70 encontros aí em feiras, em conselhos municipais, nas administrações regionais. Então, é um instrumento de planejamento que tem participação aí. Tem a participaçãozinha de mentirinha também. Eles chegam lá e eles falam e você tem que da prefeitura, como o programa de aceitar tudo que eles falam. Favelas, o Aí você sugere, eles PIPA, né, desdenham dessa sugestão, tanto que houve, né, escolar, e também a pesquisa lá que eu falei que não quiseram receber. Sim, né, então é para boi do a plataforma inglês ver. que é de transporte integrado e de mobilidade no município. A gente vê aí na João César as plataformas aí do sistema assim ficando prontas para o transporte público, e a gente espera que logo, logo ele esteja em pleno funcionamento. Também está contido e reforçado aí no plano plurianual. E além disso, o Poder Executivo diz que ele segue os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então é um programa Closed Caption, o que será que dá? Para o desenvolvimento econômico, social aqui, e também ambiental no município de Contagem. Ao vivo, tá? É um projeto, como eu disse, de planejamento de médio prazo, e nós temos também o planejamento em longo prazo, que é o plano diretor, que foi aprovado aqui há 2 anos. Então, o plano diretor é um planejamento de longo prazo. E eles costumam desrespeitar o plano diretor, 8, né? 10 anos, nós temos o Por plano exemplo, plurianual, que é o planejamento... Parar aqui. O pessoal do exército Vargem das Flores tem que estar lá direto na Câmara, gritando para eles respeitarem o plano diretor, de não pavimentar a área rural, por exemplo, de Contagem. A gente sabe que tem uma bacia da Vargem das Flores lá que alimenta todo um ecossistema, e também a aguinha que chega na sua casa aí. E eles querem, claro, favorecer a especulação imobiliária e aí acaba desrespeitando o plano diretor, e por isso é importante a participação da população, de ficar fiscalizando de olho, para eles não fazer o que quer na cidade, só para os interesses políticos deles, de curto prazo, né? Porque, assim, para eles pode destruir a cidade aí, deixar a cidade sem água e com calor aí, com o meio ambiente fodido, né? E tá beleza. Mas para nós, população, as pessoas que têm consciência, não rola. E o povo tem que participar. Um dos motivos de eu estar fazendo esse vídeo é isso, pra gente ver mais ou menos, né? Abrir um pouco a cabeça, assim, de que a gente deve ficar de olho, né? E deve dar nossa opinião, mesmo que seja errada em alguns momentos. Tem que dar opinião e participar, né? Porque é assim que se evolui, é assim que a democracia está desenhada. Ela prevê a participação popular, mas não pode ser essa participação de mentirinha que rola aí, direto, só para inglês ver. Então vai lá, Leandro. Para médio prazo, que são 4 anos, esse que será votado hoje em primeiro turno, de 2026 a 2029. E agora nós temos o planejamento em curto prazo, que é para o próximo ano, que é a lei orçamentária. Tá explicando aí a diferença do LOA para o PPA.
ela será E eu acho que vai rolar a discussão do Lula. Vocês botam investimento na cultura aí. Nós estamos de olho, viu, Didi? Você fala que luta pela cultura, que agora eu quero ver. Para o próximo ano. Eu quero ver se é a favor mesmo da aumento da cultura. Uma coisa é falar que é a favor, outra coisa é lutar mesmo para fazer acontecer. A gente quer saber fazer acontecer, a gente quer saber de papinho furado, não, tá? Então, esse orçamento chegou em setembro para os vereadores avaliarem com tranquilidade, com profundidade, e agora ele será votado aí. Então, vai ser votado. Já rolou, não vi. Receita para o próximo ano de olha lá a cerca receita. de 4 bilhões de reais. 4 bilhões e 200 milhões de reais que serão investidos aí. E esse projeto traz onde que serão investidos esses recursos, né? Na área de educação, a gente tem o mínimo constitucional, que é 25%. Na área da saúde, nós temos um mínimo de 15%. 5% e aí, essa peça ação, 15% de planejamento saúde. traz aí onde que serão investidos, quais projetos, quais programas e ações do Poder Executivo para poder melhorar o município no próximo ano. Nós temos aí 1% do orçamento é reservado para as emendas impositivas. 1% do orçamento para as emendas. Aí eu tenho que falar sobre emenda, né? O que é emenda? Emenda é um instrumento que eles têm para poder comprar voto. Comprar voto, aquela coisa indireta, mas que parece direta, né? Você chega no lugar, você fala assim, trouxe hospital. Quem trouxe? Eu, vereador, trouxe. Não trouxe nada, quem trouxe aqui foi nós, porque o orçamento vem da gente. Só que ele chega lá como se fosse o benfeitor. Olha, gente, estou doando para vocês esse trem hospitalar aqui. E aí eles chegam lá também fazendo eventinho cultural, só para se promover, entendeu? Quando na verdade devia ter orçamento para várias outras manifestações culturais, os artistas locais fazerem, ocuparem, os jovens. Então, mas chega lá, o grande imperador, o príncipe que virou rei, herdou o trono e agora é o benfeitor que vai fazer acontecer no seu bairrozinho, no seu curralzinho eleitoral. É isso que rola. E eles querem aumentar, eles vão conseguir, tá? Aumentar 1% da emenda vai para 2%. Aí você vê como que vai aumentar o poder dos vereadores, né? E assim, já é difícil. Eu participei de uma pesquisa da Fundação João Pinheiro com o pessoal lá, sobre a pesquisa sobre como funciona a lógica ali das eleições para vereador. E assim, é gritante o tanto que é difícil você ter renovação. É muito difícil ter renovação, sabe? A incumbência do cargo, é a palavra que eles falam, te dá uma projeção muito grande, porque você vai aparecer mais vezes, você tem, por exemplo, isso aí, emenda, para você poder fazer propaganda de si mesmo, disfarçado de benfeitoria. Então, emenda é uma palhaçada o que rola. Assim, uma das coisas mais terríveis que a gente deveria atacar aí, e para diminuir ou acabar com isso aí. São emendas dos vereadores, né? Os vereadores dividem aí cerca de 42 milhões, eles indicam onde o Poder Executivo deve investir. E foi um projeto importante aí, desenvolvido também a partir de audiência pública. E como é que tem renovação, né? Você acha que a política está ruim e que precisa mudar? Vai mudar nunca. Não vai mudar nunca. Por causa dessa lógica aí. Então, como que vai mudar? De repente a população vai ter consciência? Não vai. Então, a gente precisa galgar pequenos espaços e lutar contra essa lógica terrível aí. É difícil, né? Muito por causa disso aí. Pública realizada em setembro, onde essa peça de planejamento foi apresentada. Aí você tem várias pessoas boas que poderiam, né? Em Contagem tem muita gente bacana que faria um trabalho bem melhor que essa galera aí. Mas isso, né? Isso ter chance. Lembrei da Vanderleia Reis, por exemplo, pessoal. Assim, absurdo ela não ser vereadora aí. Tristeza pra cidade. Que receberam parecer pela ilegalidade e inconstitucionalidade, afinal, a peça é uma peça... Por exemplo, tem várias outras pessoas. Cristina mesmo, acho que não se dispõe a isso, mas Cristina lá da César Vargas das Flores é uma pessoa
ainda em primeiro turno, nós Tem temos o projeto condições de lei de muita qualidade. 999, também do Poder Legislativo, que trata da administração direta e O Wesley indireta. também Ela altera e um anexo da companhia. Lei Complementar 380, Pessoal foi que uma lei deveria estar complementar aí, nos aprovada representando, né? aqui no início do ano, que é uma pequena Porque é reforma difícil aí nessa administrativa lógica. da administração pública direta e indireta municipal. Ela basicamente separa, cria algumas outras secretarias. E esse novo projeto, ele faz algumas alterações, principalmente em relação ao quantitativo de cargos e na remuneração de alguns cargos aí. A remuneração, né? Principalmente nas secretarias de Ah, educação, vale lembrar, saúde, serviços eles urbanos aumentaram o e próprio esporte. salário em quase O projeto 100%. recebeu uma emenda do Foi próprio de executivo tipo para 11 trazer para algumas 19. outras Na calada da mudanças, algumas outras madrugada, eles alterações, aprovaram aí. principalmente Quase no que unânime, altera a só nomenclatura da a Secretaria Adriana de Souza Governo, né? que não Afinal, votou a favor ela de aumentar seu próprio salário. era a É Secretaria isso de aí, Governo gente. e de Participação É isso Popular, que então acontece. muda aí Deve a ter ajustado bem nomenclatura pela da inflação, né? secretaria. As regionais passam a ser De 11 para vinculadas à 19, deve ter Secretaria-Geral, certificado né? dentro da inflação. Há algum tempo mudou-se aí o secretário de governo e a secretaria-geral do município. Então, as administrações regionais passam a ser vinculadas à secretaria-geral, deixando a secretaria de governo. A criação de cargos de Essa direção, secretaria ali. chefia e assessoramento na Secretaria de Desenvolvimento Social e na Transcom, e a extinção de alguns cargos em comissão no município. Vamos aí acompanhar, né? É um projeto que mexe na estrutura Carga em do Poder comissão, né? Executivo, Esse é um problema. para o município também. Nós temos várias pessoas O incompetentes quarto nessas projeto secretarias aí. também é do Executivo. Estão ali por Trata causa de da autorização conchavos para abertura de políticos, né? crédito Ah, não adicional importa se a pessoa tem suplementar em competência. orçamento deste Coloca ano. lá, Então não tem a porque ver no com a cálculozinho lei deles orçamentária político, toma anual lá ser da cá, aprovada aqui para essa pessoa 2026. tem que estar ali. Tem que ter um número de projeto cargos que X trata ali. do orçamento de E foda-se a 2025, uma qualidade, alteração aí foda-se o para compromisso. abertura de Eu vi crédito muito bem adicional isso aí é o que da ordem de acontece, até tá? 80 milhões de reais para atender despesas na saúde, educação, inclusive com a remuneração aí. E deixa eu parar de falar sobre isso, porque precisa ter fiscalização, né? Precisa ter fiscalização. Fiscalização da atuação desse pessoal do executivo. Porque tem muita gente ali que não faz nada, e que não tem responsabilidade, não tem compromisso com a melhoria da cidade. Estão em postos muito importantes, em cargos importantíssimos, e tomam decisões que podem levar a política para melhorias ou para estagnação ou para piora. Então é preciso essa fiscalização aí do que acontece nas secretarias e não ficar só assinando embaixo, entendeu? Só que a lógica é difícil, porque quem está lá governando não quer se questionar para melhorar. Esse é um problema, uma crítica que eu tenho a Marília, por exemplo, né? E ela pode até falar o contrário, mas na prática eles acham que eles sabem tudo, que está no caminho certo, fazendo um excelente trabalho aí, e não quer saber de crítica não, tá? Quer saber de dominar o negócio aí. Mas vale sempre repetir que é bem melhor do que o outro lado. Não tem nada pro país, tá? Pelo menos Marília tem alguma coisa aí pra cidade, já fez um monte de coisa aí, tem uma história na cidade. Mas a gente precisa atrás de melhoria. Como você vai atrás de melhoria? É olhando o que está errado e tentando corrigir. Então, quanto a isso, não vejo essa evolução aí da gestão dela, essa preocupação aí com as melhorias possíveis. De pessoal. E aí, nesse projeto, o Poder Executivo diz que essa abertura de crédito vai ser coberta por excesso de arrecadação, por superávit aí, no orçamento e também por anulação de outras dotações. Então, vai anular algumas ações e projetos para que esse recurso seja investido em outras ações e projetos. Na cultura. Também, em primeiro turno, temos... Tem que investir na cultura. Vocês estão Poder tirando, pelo amor de Deus. substitutivo ao projeto Cidade de lei arrecada pra caramba. 295, Contagem é uma de cidade, autoria do vereador Didi, e trata terceira cidade da mais regulamentação das arrecada aí encomendas, em né, da Minas entrega Gerais, de mais tem encomendas população, mais importante de Minas Gerais. não pede um iFood, né? E investe uma miséria na cultura. Então as comprinhas Mau estão exemplo. muito em voga hoje em dia. Então o vereador Didi ele quer regular isso para que O que o Didi quer fazer? Que proíba a exigência dos entregadores subirem até o andar das pessoas que pedem,
salvo em casos de problemas de mobilidade que a pessoa pode aí solicitar, né, desde que Correto, Didi, as correto. regras do condomínio. Agora eu quero ver você lutar pelo orçamento da cultura, que você falou que ia lutar, hein? Eu quero ver ele lutar de verdade. Recebeu parecer pela ilegalidade e inconstitucionalidade pela Procuradoria da Casa. O vereador fez algumas alterações e apresentou esse substitutivo que não conseguiu superar, né, os vícios aí de ilegalidade. Então é um projeto que recebeu um parecer contrário da Procuradoria e não há pareceres das comissões, né? As comissões não emitiram pareceres sobre esse projeto e, de qualquer forma, o vereador fez a solicitação para que ele estivesse em pauta, então hoje ele será apreciado aqui em primeiro turno. Por fim, né, o último projeto em primeiro turno. Por fim, eu vou dividir em dois. Sanduíche, é o projeto de lei 312, que institui o programa Gravidez Segura de Prevenção à Síndrome Alcoólica Fetal, né, que são problemas congênitos de desenvolvimento do feto e da criança. Aí eu lembrei de uma coisa aqui. Dentre as pessoas que eu falei, eu não posso deixar de esquecer de mencionar a Poli Dias, pessoa que eu apoiei nas eleições. Ela é do PT, né? Eu falei muitos pessoais fora do PT que tem uma dificuldade maior de ser eleito, mas que ela é uma pessoa super capacitada e que deveria estar ali também. Uma pessoa super com boas intenções para a cidade e com interesse genuíno mesmo, tem uma história de vida fantástica e tem uma capacidade técnica enorme para várias áreas. Ela atuaria, ela é uma pessoa que gosta de política, então seria excelente também, mas é difícil, né? Por essa lógica aí. Então vamos lá. De mães que consumiram bebidas alcoólicas na gravidez. Então é um programa que traz aí que as unidades de saúde possam orientar, né, no pré-natal essas mulheres contra o consumo de álcool, né, falando dos malefícios, das consequências que isso pode gerar e também oferecendo tratamento para aquelas que são alcoolistas, né, para aquelas que têm dificuldade de largar aí a bebida alcoólica. Um projeto importante, né, um projeto que importantíssimo. tem uma emenda da Comissão de Constituição e Justiça. No Conselho Tutelar via muito essa realidade aí também. Drogas, não só álcool. Em segundo turno, em redação outras final, drogas. Álcool é droga, mas outras drogas mais pesadas. Projetos que foram aprovados em primeiro turno na última semana, que é o projeto de lei 51 do vereador Daniel Carvalho, que são medidas de prevenção ao esquecimento de animais no interior dos veículos, em estacionamentos aí de shoppings, de supermercados, de centros comerciais. Então, trata que essas instituições, esses estabelecimentos façam campanhas contra o esquecimento de animais, com panfletos, placas, cartazes nos estacionamentos. Projeto importante do vereador Daniel Carvalho, que tem como pauta também o direito dos animais. Então. Nós temos o Daniel Carvalho é um cara bem atuante. O abandono de animais, que é um já teve justamente muitos projetos de lei que então, eu gostei demais. Esse projeto do Dezembro Verde com as medidas de prevenção contra o esquecimento de animais em veículos. Não consegui enxergar nenhuma importância. Temos em grande importância também o projeto de lei 287 da vereadora Adriana Souza, que inclui no calendário de contagem o encontro de folias de reis do bairro Industrial, que é um evento que já é celebrado aí há décadas, teve mais de 30 Importante preservar nossa cultura, né? Adriana Souza, que é lá do Industrial. Oriunda do catolicismo, que traz aí... Sabe da importância também cultural daquele lugar, né? Assim, história. De cultura, de história. É muito importante para o município. História aquele lugar. E aí a vereadora inclui essa comemoração no calendário do município. Aí, no início do ano... tem que ter um calendário cultural também, né, gente? Alô, Secretaria de Cultura. Alô, Ramonieres. Cadê? Vai ficar só aí. De governo, né? Continue sendo tem que evoluir muita coisa aí na cultura. Tem que ouvir a gente, viu, Ramonieres? Ouvir o Cristiano Baiano. O Cristiano Baiano sabe tudo sobre questão da cultura aí, uma visão 360. Vamos trabalhar junto, tá? Um cara que tem conhecimento aí, não só ele, tem o Gabriel também e a Pabs. Vamos ouvir essa galera aí, que essa galera é inteligente demais e sabe muito, quer o bem da cultura dessa cidade, tá bom? Que atende não fazer só isso aí. Contagem, como Belo Horizonte e também Betim, principalmente. O Carlos do Trama também, etc. Então é importante, a vereadora tem projetos importantes em relação
a preservação ambiental, principalmente de Vargem das Flores. Olha Há lá, alguns anos, SOS, a atuação da galera é aprovamos aqui o importantíssima, selo tá? turístico de Vargem das Flores Alô, para valorizar o Cristina. turismo sustentável, que também é da vereadora Moara Saboia, projeto importante aí, que será votado Muito nesta bem, Moara. terça-feira. Muito E bem. por fim, nós temos o projeto Vamos de lei preservar, né? Nossa natureza aí. 296 do vereador Pedro Luiz, que traz o programa de incentivo ao emprego da mãe solo, né? Nós aprovamos há poucas semanas aí, o incentivo de empregos a mães atípicas, né? Mães de pessoas com deficiência, com autismo, né? Mães que que são cuidadoras, né, dentro de casa, mas também precisam de uma renda para poder se sustentar sua família. E o pessoal querendo cortar a BPC, né? Traz esse importante projeto aí Âmbito para federal, valorizar, para incentivar a inserção de mãe né? solo no mercado de Fernando trabalho Haddad. e sua permanência. Também campanhas de sensibilização do setor empresarial para que tenha alguns incentivos para empregar essas mulheres. Importante demais. Emprego e renda para as famílias. Creche também, né, gente? Então são esses, igual eu falei, precisa de muito mais. Eu não vem fazer uma crechinha, fazer todo um olha creche, pô, fazer muito mais, tá? Não faz mais que obrigação fazer as creches aí que tá precisando. Tá faltando muita vaga, eu já tive acesso a esses dados aí, sei que tá faltando muita vaga ainda, tá? Tem com essa não. Problemas do município e quais as possíveis soluções. Continue conosco, a gente continua ao vivo, né, aqui pelo YouTube, pelo Facebook. É isso aí, eu vou cortar primeiro esse primeiro vídeo aqui e vou fazer mais um com um papinho furado desse vereador aí, que vai ser divertido também. Mas acho bom, eu não planejei certinho isso aqui não, mas acho bom cortar, fazer dois aqui. Essa introdução geral, os pensamentos aí sobre o município e aí o papinho furado dos vereadores depois.